Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Acabei me atrasando um pouco porque a secretária ligou para mim bem agora, certo? Para resolver umas coisas e aí eu acabei atrasando para a aula, certo? Mas estou aqui, vocês me desculpem, entendeu? Aqui procurando um posicionamento melhor. E vamos à nossa 7ª aula, né, gente? Então, pessoal, 7ª aula. E hoje nós temos uma aula especial, certo? É uma aula especial, bem prática, né? Eu acho que a luz não tá muito boa. Mas vamos assim mesmo, tá certo, gente? Acho que meu celular é que tá com um probleminha na luz. Ok? Então, tudo bem, tá tudo ótimo, né? Então é o seguinte, pessoal. Hoje nós teríamos uma aula diferente, certo? Só que a gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então, a nossa aula de hoje, ela seria sobre alguns autores, né? A aula de ontem a gente terminou falando sobre o cordel, o desenvolvimento, a amplitude que o cordel encontrou na internet, né? A expansão que ele alcançou na internet. E aí a gente sabe que na década de 1990 é que começou esse avanço, né? Mas a gente sabe que o cordel, ele subsiste, sobrevive apesar dos intempéries do mundo, né? E ele vem persistindo porque é um movimento da poesia popular universal, por isso que eu falo de mundo, né? Então, o cordelista, ele encontrou agora na internet um espaço amplo e gratuito, no caso de blogs e comunidades, no portal de relacionamentos, começou no Orkut, não é? E depois veio nas utilização de sites, não é? Com o público crescendo, então ele se estendeu em todas as redes sociais, né? Na internet os poetas produzem o folheto, divulgam e ainda existem encomendas, né? Eles podem imprimir em pequenas quantidades, não precisa de estoque, não é? Deles investirem dinheiro e ficar parado ali como estoque, não. Ele vai produzindo de acordo com a demanda, assim como o escritor também está produzindo suas obras, não é? Obedecendo a demanda. Então, hoje os cordelistas, eles têm a capacidade
de se adaptar, de encontrar soluções novas, não é? Nessas modalidades de comercialização, né? Vamos dizer assim. Então, nesse contexto, uma das preocupações dos pensadores é que desapareçam, aliás, era que desaparecessem os folhetos de cordel, né? Assim, de forma como desapareceu o jornal escrito quase, né, pessoal? Não existe mais jornal quase escrito. São sites de notícias, não é? E então muitos pensadores, especialmente os folcloristas de formações tradicionalistas, eles se preocuparam com isso, mas estão adaptando as suas produções muito bem dentro das redes sociais, né? E aí José Honório da Silva, que é um grande cordelista, ele respondendo um questionamento dos pensadores, né? Ele diz que também escreve para a internet. O aparecimento do folheto, ele não se deve acontecer devido a essa interação entre poeta e leitores do cordel, né? Declamando e atendendo às solicitações do seu público, né? Vamos dizer assim. E aí a gente trazendo a situação para mais próximos de nós fizemos uma pesquisa dos sites paraibanos especializados na literatura do cordel, não é? Que se embasam no fazer jornalístico, não é? E aí nós temos o www.cordelonline.com.br, que nós trouxemos como exemplo. É o site Cordel Online, ele foi idealizado e é editado pela professora e cordelista Clotilde Tavares. Ela é natural de Campina Grande, pessoal, e reside em João Pessoa. E ela criou esse espaço, certo? Com o objetivo de resgatar o caráter jornalístico encontrado em alguns exemplares do gênero de cordel. Esse site ele foi lançado em 19 de novembro de 2005, né? Dia em que completou 140 anos do nascimento de Leandro Gomes de Barros, o pai do cordel, né? Do cordel impresso. Vamos dizer assim, que ele foi o primeiro cordelista que fez a impressão do cordel. Foi quem criou também essa comercialização em todas as capitais dos 9 estados do Nordeste, né? E ele foi quem expandiu o cordel no Nordeste, certo? Então, nada mais merecido do que esse momento especial para ele. Então, o blog, ele oferece aos internautas um tema recorrente na semana e divulga um e-mail para que os web cordelistas, né, que eles chamam, então façam suas estrofes e encaminhem para o blog. A estrofe, ela é analisada pela editora e publicada, porque tem que obedecer aquelas regras do cordel, né? Que nós estudamos semana passada.
E aí, dentro de 2 dias, observa-se um cordel construído de forma coletiva e acessível para qualquer internauta. Então, se vocês têm interesse de conhecer, é www.cordelonline.com.br, tá certo? Nós temos também cordelcampina.com.br, que também ele foi idealizado por um estudante de comunicação social e letras, Rodrigo Apolinário, natural de Campina Grande, certo? E foi lançado ao público em fevereiro de 2005 e visa propagar de forma jornalística a cultura popular nordestina, em especial a literatura de cordel, certo? Então, o site Cordel Campina é cordelcampina.com.br, certo? www.cordelcampina.com.br. Então, ele é uma inovação cultural em Campina Grande, com a responsabilidade de satisfazer as necessidades de pesquisadores, poetas, estudantes e educadores. Se vocês pretendem se aprofundar nesta literatura, é uma fonte de pesquisa riquíssima, tá certo? Porque há de convir que nós, em 10 aulas de 1 hora, nós tivemos 4 aulas de 2 horas, né? Mas, como os alunos pediram para encurtar as aulas, resumir um pouco, então a gente adaptou, né, o assunto para 1 hora. Então, se vocês quiserem aprofundar, então pode fazer pesquisa nessas duas fontes, né? A iniciativa, ela está sendo muito bem recebida do Cordel Campina, né, .com.br, pelo público-alvo, né, que ele definiu. Então, o site utiliza de mecanismos jornalísticos com a matéria, a entrevista e as fotografias para documentar produção do cordel no Brasil. Ele é riquíssimo em informação dessa literatura, como eu estou dizendo para vocês, certo? Ele surgiu justamente com a vontade de estimular os poetas populares a ensinar que regional e moderno combinam muito bem, certo? Como eu disse em outra aula, acredito que foi na aula da quarta-feira, que eu mostrei a questão de ressignificar a cultura tradicional, né? E ressignificar nada mais de juntar o tradicional com o moderno, o de ontem com hoje, né? O antigo com o novo, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu também tinha idealizado, a gente estudar um pouco sobre as mulheres no cordel. E eu tinha até também pensado em estudar com vocês, estreitando isso na Paraíba, né? Saudamente. É um recado aqui que tá chegando. Então, foi bem engraçado que quando eu estava selecionando a literatura do cordel, né, e a autoria feminina, e
E eu comecei a pesquisar, estudar, e aí eu vi que, segundo as crônicas da época, quando Pedro I, ele soltou o célebre grito do Ipiranga, né? Os primeiros vivas de contentamento partiram de caboclos, lavradores, né? Que formavam um núcleo nas redondezas do local hoje, o local histórico, né? Aquele local onde aconteceu esse evento. E aí as pessoas diziam que dentre os cantadores destacou-se uma mulher que era a Maria Riachão. Então, foi a primeira mulher que se destacou na literatura de cordel no Brasil, Maria Riachão, que era quem? Uma cabocla jovem, bonita, no entanto, era a melhor cantadora da época, né? E ela cantava bem melhor que os seus cortejadores. Além de possuir uma voz bem timbrada, a Maria Machadão, ela rimava com espantosa facilidade, sabe? Então ela tinha assim uma grande facilidade de juntar as palavras, de brincar com as palavras. E daí ela dizer a todo momento que o seu coração pertencia àquele que conseguisse vencê-la num desafio, né? Inúmeros pretendentes tentaram a vitória com Maria Machadão, né? Mas inutilmente, certo? Maria do Riachão, aliás. E Maria do Riachão era uma cantadora infernal. Então, alguns historiadores, pesquisadores esclarecem que, embora difícil de comprovar a autenticidade dessa informação, Maria do Riachão, ela pode ser considerada uma demonstração da existência de cantadores do sexo feminino naquela época, não é? Início do século XIX. Entendeu, pessoal? Então, eu queria me aprofundar neste tema, mas a gente vai perpassar por ele e mais na frente nós temos um recurso especial, inovador e autêntico para a aula de hoje, certo? Então, registra-se no Nordeste a presença de uma conhecida cantadora e poetisa, que foi a Rita Medeiro. E aí é bem interessante essa história, porque eu achei que trouxe assim um envolvimento com o nosso programa Paraíba Mulher Macho, tá certo? E que era a Rita Medeiro, ela era muito solicitada para as festividades locais, né? E ficou famosa tanto pela sua música como pelo seu estilo boêmio de fazer a canção, né? Principalmente pela capacidade dela ingerir bebida alcoólica. Ela ingeria muita bebida alcoólica e aí ela perdia o senso e misturava as coisas, né? Mas mesmo assim ela era uma pessoa muito aceita e causava uma verdadeira revolução no mundo masculino da poesia popular, também no século XIX, né? Então, segundo Leonardo Mota, em sua obra Cantadores, né?
ele descreve a Rita Medeiro, era Rita Medeiro, né? E ele descreve a obra e a figura da poetisa dessa forma. Eu vou recitar para vocês uma poesia dele, onde ele faz essa descrição, né, de Rita Medeiro e da obra dela. Mas ele fez um comentário dizendo que ouviu por vezes em pontos diversos da zona noroeste cearense. Ela era cearense, né? E os versos de Rita Medeiro eram cantados na toada dos batuques, né? De que ainda há memória vivíssima entre os negros escravos, né? Daquela época. Então, esses versos, eles constituem uma cantiga amorfa, cheia de incongruências, né? Incongruências de pensamento da Rita Medeiro, porque diz que ela, quando ingeria muito álcool, ela misturava as coisas, não é? E por isso também era também um estímulo para popularização, não é? Nas rodas populares. E aí Leonardo Mota, ele fez a seguinte poesia, que diz assim: Rita Medeiros é mulher de calaça, só não caso com ela devido à cachaça. Ela pega queda de corpo, derruba touro de raça. Pelo batido da pedra, eu pego pela fumaça, gosto de festa e batuque. Sou caboclo de relaxo e quem cuidar, que sou fêmea se engana porque sou macho. Certo? Então ele diz que não sabia muito definir o comportamento de Rita Medeiro, né? E aí, embora tenha sido reconhecidas como donas de grande inspiração, não se tem notícia de que editaram algum folheto, né? Nem a Rita Medeiro, que era cearense meio translocada, né? E nem também a Maria do Riachão, que acompanhou o grito do Ipiranga, certo? Então, a forma de distribuição de folhetos talvez seja uma das razões para a ausência da mulher ou das mulheres no cordel. Mas eu particularmente, eu acredito que aconteceu o que acontece no mundo científico, né? Quantas mulheres científicas, não é? Cientistas, não existe no anonimato, não é? Ou então ela usa um pseudônimo para que não seja assim ironizada, porque a sociedade, ela, infelizmente, não é? As pessoas, infelizmente, as pessoas, elas podem estar, por exemplo, no topo, sabe, gente? Mas ela não pode ver você ter um brilho, por menor que seja, que ela quer apagar este brilho, não é? E principalmente se for mulher. E outra coisa, as próprias mulheres, elas buscam destruir o brilho das outras mulheres. É incrível como a gente realmente sofre, certo? Realmente sofre. Porque tem pessoas somando
4.500 e vê você com a merreca e quer ainda eliminar o que você pode alcançar. Sinceramente, é triste, é lamentável, mas a realidade é essa, sabe? As pessoas não sabem permitir que as outras sigam, não é? Cada uma siga o seu caminho de acordo com as suas condições, as suas probabilidades, não é? Pois bem, pessoal, então, no início do século XX, até os anos 50, mais ou menos, não é? Época onde o cordel chegou no ápice, não é? O processo editorial dos folhetos, certo? Encontrava-se em grande efervescência em 1950 e com tiragens expressivas, algumas em torno de 10.000 exemplares, dependendo da aceitação popular. Segundo relatos, Leandro Gomes de Barros, não é? Segundo o relato de um parente de Leandro Gomes de Barros, que ainda hoje ele está vivo, né? Mora no sítio Melancia, onde ele cresceu. Lá em Pombal, ele disse que todos os anos Leandro Gomes de Barros ele fazia uma remessa de 11.000 folhetos, entre 10 e 11.000, e mandava para Pombal para ser vendido, e não durava 3 dias, ele diz, que acabava o produto, né? Então, por ser assim, por ter um preço acessível, então isso era, sabe, voava, vendia muito rápido. Então, esses folhetos, eles eram distribuídos em todo o Nordeste, nas capitais dos 11 estados, né? E por conta disso, nessa época, as mulheres ainda não eram assim, não tinham conquistado o seu espaço como hoje, e poucas mulheres apareceram, quer dizer, com a produção de cordel mesmo, a editoração a impressão de folhetos não se tem registro, né? Então, fala-se muito de uma mulher que acho que era baiana, né? Vicência Macedo, que não tem um cordel dela, mas tem assim um cordel que termina com o acróstico dela, Vicência, que diz assim, eu não lembro de qual é o cordel, mas eu lembro somente do acróstico, que diz assim: vamos, meu leitor amigo, ver, né? Inspirar em bom Jesus, cada qual com seu madeiro, cada em modelo de uma cruz. Nunca volver ao passado, caminhando com ardor, indo com fé ao provir aos pés do seu Criador. Aí formava na lateral o nome
Vicência, né? Que era cordelista também, mas não se tem assim oficialmente registro, né? E tiveram também algumas cordelistas raras lá em 1977, por exemplo, que quando era a alagoana Maria José de Oliveira, ela publicou o Sou ou Deixo de Ser. E agora este folheto ele foi encontrado no acervo da biblioteca da Academia da Literatura de Cordel no Rio de Janeiro, né? Então tem também em 1980 Josefa Maria dos Anjos, que escreveu o folheto Briga de Ponta de Rua. Ela é de Sergipe, Aracaju, certo? E em 1982, o folheto Lampião Vagalume do Sertão, de autoria de Ione Rabelo, certo? Que que se intitulava de Trovadora Pernambucana, certo? Ela criava os cordéis, mas usava esse pseudônimo, né? Ela se intitulava de Trovadora Pernambucana, certo? A autora Maria Arlinda dos Santos, também, que era de Salvador da Bahia, ela publicou a história de Zé Fubuia, certo? Então, essas foram praticamente as primeiras cordelistas do Brasil, né? Na atualidade, mulheres cordelistas, elas estão sendo divulgadas através do projeto como SES Cordel, certo? Lá do Rio Grande do Norte. A Academia dos Cordelistas de Crato, no Ceará, em Campina Grande. Em Campina Grande também, não é? Incentivadas pelo cordelista Manuel Monteiro, né? E por projetos da Secretaria de Educação e Cultura, né? A de Cultura e de Educação, não é? Está incentivando essas produções femininas, certo, pessoal? Então, nós vamos assim, lembrando de algumas cordelistas, mas eu não estou me esquecendo, viu, pessoal, da nossa novidade da aula de hoje, certo? Tem também Maria Lindalva Gomes, que é paraibana, e ela escreveu Poesia com Viola, certo? Ela escrevia com viola. E a modalidade do seu cordel era em cestilha, né? E tem quando ela foi se apresentar, ela falava de si, que ela fez um cordel que dizia assim: eu nasci na Paraíba, num dia de sexta-feira, escutar som de viola era minha brincadeira, até que cheguei um dia a ser uma violeira. Viajei por vários cantos do Nordeste brasileiro, depois resolvi ficar ao lado de um companheiro, para ser o meu esposo e ganharmos mais dinheiro. Sou mulher e sei cantar as coisas da natureza.
Deus permita que eu cante para fazer minha defesa, já que não vou viajar, posso escrever nesta mesa. Então, foi quando ela deixou de ser violeira, né, de cantar no mundo viajando, porque ela precisava também estar com o marido. E aí ela passou a ser cordelista, por quê? Porque o cordel escreve na própria mesa, né? Então, só para a gente se situar enquanto Paraíba, nós vamos falar um pouco sobre a produção do cordel de autoria feminina na Paraíba, tá certo, pessoal? E aí, o dicionário Roas da língua portuguesa, né, um dos significados do verbete Paraíba é. E aí, a gente foi bem por aí quando criou-se aquele clichê Paraíba mulher macho, certo? E aí eu tô falando isso só para ressignificar o que nós vamos ver, né? Então, nós tivemos algumas mulheres no cordel, mas nós queremos, assim, pontuar e destacar algumas, né? Que você sabe que o cordel, o berço do cordel é o Nordeste, mas sobretudo é a Paraíba, tá certo, gente? Nós não podemos esquecer disso e não podemos deixar de trazer isso para nós, certo? Um grande espaço do Nordeste onde aconteceu uma grande produção literária também, foi a cidade de Bezerros, no Pernambuco, certo? Então, nós tivemos muitas cordelistas de destaque, né? Como Célia Castro, Elvia Calô, Maria de Fátima Coutinho, Maria Julita Nunes, Maria Piedade Correia, não é? Maria Godilive. E todas essas, elas publicaram alguns folhetos sob o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, certo? Então, Célia Castro, professora e poetisa, ela produziu em 2002, ela produziu o folheto intitulado O Nascimento de Jesus. E ela fez aqui no sertão do Nordeste, né? Em que se pode perceber o processo de transposição do texto da Bíblia. Estou olhando aqui porque a Bíblia está do lado, né? Da Bíblia, não é? E ela fez uma ambientação com o Nordeste, certo? E tem um verso que diz assim: chamo a atenção do meu povo deste sertão nordestino para falar de um casamento e da vida de um menino que mudaram nossa história, salvando nosso destino, não é? A presença do anjo anunciador presente no texto bíblico é escrito da seguinte forma. Ela diz assim: soou a voz de asa branca, tá certo? Que ela quis dizer do anjo, né?
mas ela trouxe para Asa Branca, que aí ela se aproximou do Nordeste, né? Soou a voz de Asa Branca dizendo, vixe Maria, trouxe mais ainda para a língua, né? Para a linguagem popular nordestina, certo? Dizendo, vixe Maria, tu vai receber de Deus, com a luz que alumia, um presente precioso, filho da nossa alegria. Então, dois elementos populares podem ser destacados nessa estrofe. Eu não sei se vocês sentiram a expressão Vixe Maria, que é Virgem Maria, e ela nordestinou, trazendo a expressão Vixe com X. Vixe Maria, não é? Então ela transcreveu na linguagem oral nordestina, né? E a referência à Asa Branca, Ave Maria, né? Aliás, soou a voz da Asa Branca. Asa Branca era o anjo no documento, no texto bíblico, não é? Mas quando ela falou Asa Branca, ela nordestinou mais uma vez a poesia, não é? Que ela falou como se fosse a ave da família dos pombos, certo? Então ela foi transformada pela tradição popular em símbolo do sertão novamente. A presença da Asa Branca é sinal de um bom agouro, né? Você sabe que o povo chama rasga-mortalha, é do mau agouro, mas a Asa Branca é do bom agouro, né? E da estação de chuvas. Então, nos versos do cordel, tem que se fazer isso, trazer para uma linguagem popular, uma linguagem do povo na região, né? Então, pode ver que o texto bíblico foi regionalizado a sua linguagem pela poetisa, né? E aí nós vamos ver também, olha, seguindo, né? Nós vamos ver, classificar bem assim, da forma que nós estamos vendo esse texto aqui, essa poesia, nós vamos classificar também na novidade que está vindo aí logo mais, né? Então, a Asa Branca, como eu disse, né? Um sinal de bom agouro, de estação de chuvas, né? Nos versos do cordel, a ave representa também a mensagem divina, né? Como eu disse, a Asa Branca, que era a mensagem do anjo que anunciou a boa nova ao povo, a esperança do renascimento de Cristo, do nascimento de Cristo, né? E o bom agouro, que também traz a esperança do renascimento, não é? Então, ao transpor a figura do anjo, a Asa Branca, vocês sentem, né, que regionalizou a linguagem bíblica, juntando o anjo à imagem da Asa Branca. Então, a cordelista, ela marca a presença do invisível no visível, não é? Porque o anjo é invisível e a Asa Branca é visível, tangível, o intangível no tangível, né? Em que as fronteiras do humano e do inumano, não é o desumano, viu, gente? É o inumano, o que não é humano, é divino, se encontram determinando o lugar transitório entre um e o outro, certo? Então, traduzindo a
fuga de Maria e José para o Egito, a autora ela escreve da seguinte forma, certo, gente? Ela diz assim: num terreiro de fazenda, o povo que lá está, dançando todos em volta de um tal de boi-bumbá, uma festa interessante que se puseram olhar. Foi então que Pau de Arara, parando no pé da serra, levou os 3 caminhantes em busca de nova terra. Quem eram os 3 caminhantes? Jesus, Maria e José, né? A virgem estava cansada, a viagem se encerra, certo? Então, as transformações simbólicas, você vê que há uma diferença entre a construção poética masculina e a construção poética feminina, né? Você vê que ela é mais sensível. Então, as transformações simbólicas que são realizadas pela autora deixam transparecer tanto vestígios do texto bíblico como da cultura oral tradicional, certo, gente? É o que vocês vão sentir agora em diante, né? Ao serem representados num contexto da realidade nordestina, tá certo, gente? Para vocês sentirem que o cordel, ele contextualiza a realidade do Nordeste, através da linguagem, da expressividade, e ele junta, não é, a realidade ao local, não é? A regionalidade, como já foi dito, né? Então, Elvia Calou, né, poetisa e escritora, é um exemplo do acolhimento do estado da Paraíba para com os estados circunvizinhos, né? Ela foi nascida em Serrita, Pernambuco, em 1973, foi morar em Campina Grande, onde estudou, formou-se e onde trabalha até hoje. É autora dos seguintes cordéis: O Saco, Pinceladas da História Previdenciária, O Saco, Pinceladas da História Previdenciária, né? Dona Cris e o Jovem Max, Sonho de Jornalismo, Brasil Plastificado, Abolição sem Libertação. E tudo isso você pode encontrar no site Cordel Campina, certo? cgonline.com.br, tá certo, gente? Então, se vocês querem aprofundar mais nessas coisas que eu estou falando, no que nós estamos falando aqui, então vocês vão nessas fontes, né? Que é possível visualizar o cordel, o famoso Pau do Santo, certo? Que é de autoria também da poetisa. E tem uma cantora que se destacou muito, uma cantadora, né? E cordelista que destacou-se muito, que foi e ela era também contadora de histórias, que é a Maria Godelive. A Maria Godelive é paraibana, poetisa e professora, considera-se uma contadora de história nata, né? Ela se considera. A inspiração de seus folhetos vem assim da infância, da mãe, que ele contava os causos, né, como chama.
e das suas idas às férias com o pai aos sábados. Ela também, ela versa, não é? Quando ela ficava fascinada com os cordéis, né? Com as performances dos cordelistas. E se você quiser, assim, se aprofundar mais na poesia dela, você pesquisa, porque nós já estamos completando quase 1 hora de aula e nós temos que ir para a nossa produção verdadeira, né? Produção real, já nossa, não é? E aí, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui já uma produção do nosso curso, né? O nosso aluno Sanché Estrela. Sanché Estrela é uma pessoa hiper inteligente, não é? E ele soube fazer com maestria, não é? Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês. E sinceramente, gente, com o sentimento que eu recebi isso aqui, certamente as pessoas de Olho d'Água, contemporânea nossa, né? Porque Sanché, eu não sei se ele é um pouco mais velho do que eu, ou talvez mais novo, não sei, porque eu sou, não é? Já passei de meio século, eu não sei a idade dele bem. Eu tive pouca aproximação a Sanché, porque quando eu cheguei na cidade, ele já não morava mais em Olho d'Água, mas ele não nasceu, mas morou em Olho d'Água desde pequenino e viu suas irmãs, irmãos também nascerem em Olho d'Água, porque o pai de Sanché era o Cabo Manuel Estrela. Quem conhece a história de Olho d'Água, ou quem é contemporâneo nosso, conheceu muito bem o Cabo Manuel Estrela. Inclusive o Estrela Clube de Olho d'Água foi uma conquista do Cabo Manuel Estrela, que residia na cidade. E aí era numa época em que quem conhece a história é que vai se situar, né? Então, na época, existia o baile dos negros e o baile dos brancos. O baile dos negros em Olho d'Água, gente, isso é cultura também, né? Então, o baile dos negros em Olho d'Água ficava ali onde hoje é a Escola Raquel Minervino, onde era o açougue, né? E o baile dos brancos ficava, se não me engano, onde era os armazéns de Pedro de Caldas, né? O avô de Wesley, que é vereador em Olho d'Água, né? Então ficava mais ou menos por ali. E os negros não iam aos bailes dos brancos, e os brancos eu não conheci, mas dizem que a única pessoa que tinha muito acesso era Manuel Tiburtino. Manuel Tiburtino, quem não conheceu, quem é de agora, quem não é contemporâneo meu, não é? Manuel Tiburtino é uma pessoa de grande, assim, importância da história do nosso município. É uma pessoa vultosa da nossa história, tanto quanto o Cabo Estrela, que foi o primeiro delegado do município, né? Então, Cabo Estrela, ele praticamente criou a família lá na cidade de Olho d'Água, exercendo a função de delegado. E ele próprio criou, ele fez tipo uma associação
e ele arrecadava o dinheiro na feira. Se não me engano, outro dia eu ouvi o próprio Sanchef falar que era ele e Sandoval de Alvino, que é uma pessoa também que a gente é contemporâneo também e que a gente quer bem, hoje mora em João Pessoa, não é? E que eles dois eram quem arrecadava esse dinheiro na Feira Livre. E aí, acredito que a poesia dele, ele escreveu pensando justamente nesses momentos em que ele fazia essa coleta de recursos para a construção do clube, porque ele descreve assim a Feira Livre de Olho d'Água com muita precisão, com muita maestria, sabe? Com muita inteligência e uma visão infantil assim, ímpar, né? Ímpar, porque isso era no tempo de criança mesmo. E ele diz assim, ele fez em décimas, sabe? São estrofes de 10 versos. E ele diz assim: lona estirada no chão, expondo a mercadoria, alguidar, colher, bacia, gamela, mão de pilão, fuso de fiar algodão, agulha de bordadeira, caneco, pote, chaleira, é coisa pra ficar louco, tudo isso e mais um pouco, tinha Olho d'Água na feira. Gaiola pra todo lado, de longe se ouviu o grito, papagaio, periquito, curió, canário pardo, tem azulão do banhado, juriti, gole e coleira, tem chechel de bananeira, rolinha e tucano toco, tudo isso e mais um pouco, tinha Olho d'Água na feira. Gente, é porque está aqui no WhatsApp dele, viu? Na banca de armarinho, a matutada procura material para costura, bico e cambraia de linho. Vira o maior burburinho, parece até brincadeira, a multidão beiradeira, pagando e pegando troco, tudo isso e mais um pouco a gente via na feira. Nas bodegas da cidade, pois eram tantas que haviam, no reservado bebiam com tira a gosto de peba, o vinho de jurubeba, uma cachaça brejeira, galinha de capoeira com outras bebidas, mas eu não esqueço jamais o que vi naquela feira. Carne com osso, gente, carne com osso e sem osso, o machante oferecia, salgada, dura e macia, filé, carne de pescoço, naquele louco alvoroço, da rabada, a barriqueira, tudo é carne de primeira, não podia ser exigente, tudo isso aquela gente comprava naquela feira. Que tem que rolar, né? O camelô chega e grita: venha aqui e aproveite.
Tenho aqui botão colchete, linha intertela e fita. E tanta coisa bonita que enfeita beiradeira, viés, ri de primeira, ilhóis, elástico, roliço, tinha mais, e tudo isso vendendo naquela feira. Regulador de corpete, botão de pé e coberto. Venha comprar, chegue perto, o preço é bom, aproveite. Todo tipo de enfeite para atender costureira, casada e moça solteira, querendo andar alinhada na moda atualizada, comprava naquela feira. Lá no final do terreiro, aribé, prata e camela, pote, moringa, panela e freguês para todo lado, louça para fazer guisado, trempe aclopada em chaleira, fogareiro, frigideira, alguidar, vaso e quartinha, tudo que a gente tinha era comprado na feira. Artigos ornamentados, com arriato, fivela, corona, cabresto e sela, peitoral, gibão bordado, cilha, rabicho e calçado, louro, ginete, coleira, chapéu de couro e perneira, chinelo de sola e couro, estrela de prata ou ouro, eu encontrava na feira. O que é que mostra essa poesia, gente? Então, essa poesia, ela juntou as regras e as características que nós estudamos sobre a construção da literatura de cordel. De que forma, Rita? O nosso aluno, ele mostrou aqui, sabe, como era que funcionava. Olha, lembra que nós estudamos que o cordel, ele funcionava como se fosse um informativo, não é? E ele fazia uma narrativa dos fatos, não é? Dos fatos de épocas, não é? Como a narrativa das cortes, das princesas, não é? Das coitas de amor, dos amigos, não é? Ele relatava as paixões dos poetas, os acontecimentos das cortes, não é? O comportamento social e tudo isso, o nosso aluno, ele mostrou aqui em uma linguagem popular, na língua de povo. Ele teve a capacidade de criar, certo? Poesias na modalidade décima, que são 10 linhas, 10 versos, que antigamente o cordel, ele aceitava esse tipo de cordel, não é? Então, ele foi perfeito, essa poesia. Ele juntou em décima, não é? Se eu não me engano, 6 estrofes em décima, obedecendo a metrificação, lona estirada no chão, expondo a mercadoria, alguidar, colher bacia, gamela, mão de pilão, fuso de fiar algodão, agulha para bordadeira, caneco, pote e chaleira, é coisa para ficar louco, tudo isso e mais um pouco, tinha olho d'água na feira.
Olha, veja bem como ele fez a rima assim, corretíssima, né? A rima da 10ª. Ele fez a rima da primeira linha com a terceira e quarta, aliás, com a quarta e quinta, certo? Então ficou a segunda com a terceira, rimou a sexta e a sétima com a 10ª e a 8ª com a 9ª. Ele obedeceu todas as regras da 10ª, tá certo, gente? Ele obedeceu rima, ele obedeceu a metrificação, 7 sílabas poéticas, certo? Ele obedeceu a narrativa, por quê? Porque tem uma oração, tem uma conexão, um verso com o outro, tem sentido. Ele obedeceu todas as regras do cordel. É incrível, ficou perfeita, certo? Então, qual foi a sequência da rima que ele fez? Ele fez A, BB, AA, CC, DDC. Perfeito. Se você assistir a aula de quinta-feira e de sexta, você vai encontrar essa classificação. Outra coisa, a linguagem. A linguagem, o vocabulário da época, não é? As coisas que ele encontrou lá, regionalizadas, não é? Da região, entendeu? Então ele fez uma narrativa do que era a feira em Olho d'Água lá na infância dele, eu acredito que 40 anos atrás, né? 40 e poucos anos atrás. Então, gente, nós estamos aqui apresentando já uma produção de poesia, não é? De um aluno que não deixou a desejar, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou expor, o tema é a Feira de Olho d'Água, né? A Feira de Olho d'Água outrora. Esse título eu tô criando, viu, gente? Que ele não mandou. Mas eu vou mandar, nós já estamos com 1h30 de aula, né, gente? Então, eu vou mandar vou publicar nos 2 grupos e a atividade de hoje é vocês analisarem a poesia de Sanché Lacerda, Sanché Estrela, certo? Vocês analisarem quanto à métrica, quanto a rima, certo? E vocês classificarem cada verso, tá certo? Então, essa é a tarefa de hoje, ok? Muito obrigada. E vocês que vão assistir depois, não é? E muito boa noite. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, na 8ª aula, né?
nós já estamos, hoje é a 7ª, a 8ª aula será amanhã e a 10ª e última aula será na sexta, né? A 10ª aula na sexta e a gente vai agendar no grupo uma data de janeiro para a gente apresentar poesias como essa, certo? Eu achei fantástico, eu não sei vocês, mas eu adorei a poesia, viu? Eu vou tentar criar uma também. Agora, com essa perfeição, né, precisa a gente pensar e trabalhar mesmo. Então, gente, a poesia é algo que a gente exercita, treina, a gente aprende, certo? Sancho é uma pessoa super inteligente, deve ter tido pouco esforço, certo? Mas se esforçando a gente consegue, viu? Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula amanhã.